Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente começamos aqui com esse projeto maravilhoso que se chama Voos e Versos. Desde que, na verdade, trouxemos o nosso escritório de Portugal aqui para Florianópolis, a gente estava com muita expectativa de começar a fazer um conteúdo, né, mais focado aqui no mercado editorial. Na verdade, esse quadro ele vai servir não só para falar com escritores, mas com leitores, pessoas que amam literatura, pessoas que têm interesse em se aculturar a respeito do mercado editorial. Na verdade, esse quadro ele veio para falar sobre, mais especificamente, literatura de língua portuguesa, né? Vamos falar aqui de autores angolanos, portugueses, brasileiros. E como temos aqui, né, dentro dos nossos 2.000 autores, temos muitos autores brasileiros. Então a gente montou esse espaço aqui especialmente também para poder entrevistá-los, para poder conversar com eles, para poder apresentar o livro dos nossos autores. Nós temos livros maravilhosos e vamos falar sobre muita coisa, na verdade, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, Tão bom a gente estar aqui, viver essa atmosfera, né? A gente estava aqui ansiosos, nós estávamos ansiosos mesmo por realmente abrir esse espaço, iniciar esse projeto. A equipe está ali na expectativa, né? De saber e de ter mais informação. Então, é uma alegria, né? A gente estar aqui e falar de coisa boa, falar de coisa que a gente gosta, de coisa que a gente ama, desse universo tão bonito que a gente vive, né? A gente recebe tantas dúvidas dos autores, a gente lida diariamente com essas questões, né? Então, muitos autores têm dúvidas, né? E querem saber. mitos também, né? As É, pessoas idealizam, às vezes, certos cenários e a gente vê que é puro desconhecimento. exatamente. E aí a gente vai tratando ali com os autores de forma até individual e fica pensando, por que não levar isso para mais autores, para mais escritores, para enriquecer ali um pouco, né? Levar informação, levar conteúdo e desmistificar ali algumas coisas que fica ali fazendo um pouco de confusão. E é para isso que a gente está aqui, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia e a gente esclarecer, né? Trazer realmente conteúdo dentro desse Eu universo. nem me apresentei, né? Eu apresentei você, mas não me apresentei. Tem muita gente aqui que não me conhece. Eu até que já tenho muitos amigos aí nesse ramo, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Lícia Barros, eu sou escritora também. Tenho livro pela Asa da Literatura, mas tenho livro por várias outras editoras também aqui no Brasil. E hoje sou diretora do Grupo Ases. Ajudo, né, com o meu know-how, com tudo aquilo que eu aprendi durante toda a minha carreira. Hoje eu ajudo outros colegas, né, outros escritores com essa bagagem justamente que eu trouxe. Então, se você não me conhece, pronto, agora também estou devidamente apresentada. E para hoje, levantamos aqui alguns temas, né? A gente não sabia muito bem por onde começar. E a Carol bem falou, Lícia, são tantas dúvidas, né, que vêm até nós. Então, hoje, acho que esse conteúdo talvez seja mais interessante para Isso, escritores. exatamente. E a gente trouxe aqui, nós tentamos aqui elencar as principais dúvidas, as principais questões, aquilo que mais angustia muitas vezes os autores, que mais trazem, né, que mais fica ali de dúvida. E a gente vai conversar exatamente sobre isso, né? A Alicia tem, como ela falou, ela tem uma bagagem aí de anos, então ela já viveu muita coisa, já viu, já presenciou, e com isso hoje a nossa ideia é realmente ajudar. Então a gente vai conversar aqui sobre algumas coisas. Sim. Vou te perguntar, Alicia, tá? Algumas questões aqui que Eu também tenho perguntas para que eu você. mesmo tenho curiosidade. Eu acho que muitas pessoas vão se beneficiar com as respostas, vai ser bem bacana. Vamos começar? Vamos Vamos começar. lá, vamos lá. Eu queria iniciar te perguntando, né? Queria que você explicasse aqui pra gente, para os autores, né? Para os que estão nos assistindo, nos ouvindo, não só para os autores que já têm livros, mas para aqueles autores que pensam em seguir essa carreira, que pensam em escrever alguma coisa. Quais são ali, talvez, as principais questões que atrapalham a venda do livro desse novo autor? Conta pra gente. Certo. Isso eu posso falar por experiência própria, porque os erros que eu vou falar aqui eu já cometi no passado, bota aí 13, 14 anos atrás, mas que eu vejo que ainda se repetem muito, né? Aqui na editora, inclusive, a gente tenta colocar essa assessoria para eles, porque tem algumas coisas. O autor, ele é ótimo em escrever, né? Ele é ótimo em criar ali o conteúdo dele, ele é ótimo em decidir sobre o que ele quer escrever, e muitas vezes ele é expert naquilo que ele faz. Então, o conteúdo geralmente não é o problema, né? A gente pode até estar ali trabalhando um copydeskzinho, vendo ali um ou outro erro pontual que o autor não atentou. Porém, tem coisas que cabe à editora, sabe? Não é da ingerência do autor.
Por exemplo, claro que o autor pode decidir o título do livro dele, mas muitas vezes o autor mata o livro logo no título. Porque o que que vende livro, né, gente? Principalmente quando a gente está falando de novo autor. Em geral, o que vende o livro é ou o nome do autor, vamos supor que um autor muito conhecido, né? Vamos pegar o Augusto Cury aqui como exemplo, e ali no livro dele tem aquele nome dele logo grande. O título é uma segunda coisa que a gente vai olhar. Sim. Primeiro já olha o autor. Por quê? Porque quem está habituado a ler Augusto Cury quer o material de Augusto Cury. Ponto. Não importa o que ele está escrevendo. Se for a lista de pão dele, de mercado dele, o pessoal vai querer ler. Não é o caso do novo autor. Então, por aí a gente já não pode se garantir. Então, a gente tem que se garantir aonde? No título. E muitas vezes as pessoas acham que podem colocar qualquer título, e poder elas podem, veja bem, ele é livre, né, para fazer o que ele quiser. Porém, pode ser que atrapalhe ali a venda do livro. Por quê? Vamos supor que você escreveu ali uma ficção, né, um livro mais direcionado, talvez para um público que gosta de mais. Vamos falar de dark romance, que agora está na moda, né? Sim. Se você bota um título muito aleatório. Sim, esse inclusive foi um tema de uma reunião que nós tivemos essa semana com a equipe, né? A gente estava dando alguns exemplos, assim, como o livro precisa convidar o leitor, chamar a atenção do leitor para quando o autor é novo, né? A gente estava tratando mesmo sobre. Então, se eu escrevo isso, eu vou tentar fazer ali uma identificação para que a mente do leitor que não me conhece ainda faça uma identificação visual, né? E também o título, né? Quanto melhor for. E a sinopse, ela não pode ser ignorada. Gente, olha, tem vários erros que as pessoas cometem na sinopse. Algumas vezes elas dão spoiler. Logo na sinopse a gente já sabe que a pessoa, tudo que vai acontecer no final do livro. Sim. Não pode, a gente não pode dar uma spoiler na sinopse. Mas a gente tem que instigar a curiosidade. Mas, pelo amor de Deus, não seja vago, né? Porque às vezes a gente pega umas sinopses aqui que o autor envia e a gente fala, não dá para trabalhar com essa sinopse, em que ele fala assim, Maria saiu da casa da mãe e foi morar com a avó. Ficou muito feliz, mas teve problemas. O que será que aconteceu? É muito vago. É muito vago, né? Você nem sequer entra Você não foi convidado. no gênero ali, naquilo que você quer tratar, naquilo que você Exatamente. quer falar. Mais fácil você falar, Maria, por exemplo, ela teve falecimento da mãe e com aquela dor ela foi morar na casa de uma avó que ela não via há muito tempo e teve ali suas dificuldades de adaptação e um reencontro com o passado, um reencontro, uma reconexão familiar, alguma coisa assim. Aí você está convidando. São elementos que geram identificação. Exatamente, vezes, né, exatamente. De preferência deixar ali algum convite, né, à dúvida, à reflexão, dependendo daquilo que for o seu livro. Então, título, capa, sinopse. São coisas em que um autor deve gerar imensa atenção. Claro que tem milhões de outras coisas, né? Eu não estou aqui a falar de revisão, de copy 10, que tudo isso faz parte. Mas vamos falar de venda? Vamos falar de uma pessoa passar, olhar o teu livro e falar assim, acho que eu vou levar esse livro? Sim. Então, há de ter atenção. E às vezes chegam autores aqui que a gente analisa e tem livros muito bons, porém, o título mata. E aí a gente tem que chamar para conversar, olha só. Ok, muito bom, muito bem, teu texto é muito legal, mas esse título, tu vai ficar parado na prateleira, tu vai ficar parado no marketplace, tu não vai vender. Então faz parte do trabalho da editora, que vive de vender livros, orientar o novo autor nisso. E a gente entende, né, que o autor ele não tem a obrigação de Não. entender e de perceber tudo isso, Não. né? Então Não. por isso que a gente fala assim com muito carinho, com muito zelo por aquele material que ele se dedicou tanto, né? Então a editora tem esse papel de orientar, de informar. E isso é excelente, Lícia, muito bom. E assim, ainda nesse segmento, né, de conselhos e de informação, fala assim, 5 conselhos principais que você daria para um novo autor. Tem muitos conselhos, né? Nossa, resumir 5. Eu não prometo, a gente não prometeu tempo, né, dessa interação, a gente não vai nem poder prometer, porque cada dia é um dia, cada tema é um tema. A ideia é fazer conteúdo de qualidade e não quantidade. Mais curtinhos, talvez. E não quantidade, né? Quem me conhece aí de longa data sabe que eu já tive um canal muitos anos atrás chamado Papo Literário, quando nem existia a palavra influencer ainda. Eu tinha um canal ali e eu postava só quando realmente eu tinha conteúdo de verdade para postar. Essa coisa da regularidade, da cobrança, do tempo, é muito legal, eu entendo que as pessoas gostem disso, mas aí às vezes a pessoa fica criando conteúdos que não vão agregar tanto, não é o objetivo aqui. Eu espero que vocês entendam e gostem e apreciem aquilo que a gente tem para oferecer para vocês. Então, falando sobre os 5 conselhos, bom, o primeiro deles que eu dou é quando você terminar de escrever o seu livro,
que você se afaste um pouco dele durante algum tempo e retome para ler em outra ocasião e que você deixe algumas pessoas lerem. Pessoas diferentes, de perfis diferentes. Porque, às vezes, uma pessoa que é bem o público-alvo do teu livro, e mais 2 ou 3 que não são, e uma que talvez, e você ouça esses feedbacks com muita clareza, já sabendo que eu vou dar mais atenção ao feedback daquela pessoa que é o meu público-alvo. Eu escrevi um livro de romance para meninas de 13 a 18 anos, então eu vou pegar algumas meninas dessa, vou dar para ler e vou dar muito mais atenção ao que ela fala. Porém, quando você pega alguém que não é do nicho, às vezes ela tem uma visão mais fria e ela fala: olha, eu não entendi bem naquele capítulo, parece que você passou rápido demais. E às vezes está uma pessoa mais crítica, essas às vezes são as que mais ajudam. Então vale muito a pena eh, deixar algumas pessoas diferentes. Eu vou ser sincera, eu não sou muito a favor de botar o livro na internet pra pegar opinião pública, não. Tô falando de pessoas de confiança, Sim. mais próximas, talvez um leitor beta, né. Tudo é tema, né, gente? Tudo é tema. Tudo é tema de livro, tudo. Essa conversa é tema de livro. Mas, se você quer ter sucesso, não é que você vai escolher: "Ah, não, eu vou escolher escrever, eu nem gosto de dark romance, mas eu vou escrever dark romance porque agora", não, não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando é escolher um tema que seja relevante para aquela geração, para aquela época. Por exemplo, agora nós já estamos em 2025. Talvez não seja uma boa ideia escrever sobre a pandemia já passou, né, e foi um momento muito difícil para a humanidade. Na época surgiram muitos livros de pandemia e fez sentido, mas agora talvez só mais para estudiosos, aquelas pessoas que estudam mesmo, né, as pandemias ao longo dos séculos. Mas para um leitor normal isso já não gera mais tanta curiosidade, passou, a gente quer esquecer a pandemia. Então assim, pensar sobre o tema antes é muito válido, né. Talvez um tema até que você se sinta seguro, que você Exatamente. domine, né, tem ali aquela autoridade para falar. É. A gente está vivendo um mundo muito volátil, né, uma coisa é moda no momento, daí, por exemplo, há tempos atrás o blog, o vlog era tudo, e de repente mudou, e aí vamos para as redes sociais, daqui a pouco: "Ah, não, vamos regressar aqui ao Orkut". Você fica vivendo ondas, assim, que você não sabe o que vai acontecer, né. Essa que é a verdade. Mas procurar dentro do possível estar ali um pouquinho alinhada com a tua época, né, e com os temas que estão mais relevantes. A gente tem aí várias listas aí para poder ver o que está sendo vendido, né, e dentro daquilo que você gosta, você pode procurar ali um tema relevante. Outra coisa, né, que não seja preguiçoso na pesquisa, né. Gente, mais do que nunca, tá tão fácil pesquisar, né. Claro que a gente não deve confiar logo de cara nas inteligências Sim. artificiais, logo de cara no Google, né. É bom aprofundar. Eu, pelo menos na época, eu escrevia romance e às vezes eu criava personagens que eram médicos, que eram mecânicos e que eram coisas que eu não sei, então eu gostava de conversar. Aliás, eu amo essa parte de ser escritor, de você entrevistar pessoas para te inspirar para os teus personagens. Enriquece bastante, Muito, realmente. muito. Ele vai te dar certamente um detalhe do dia a dia dele que você nunca imaginaria e que você vai poder colocar aquilo no livro e o personagem vai ficar muito mais real, né. Então, assim, a pesquisa, independente do tema que você escolhe, se é autoajuda, se é um livro didático, o que que for, ela nunca foi tão fácil, né. A internet está aí cheia de coisas, hoje em dia a gente consegue entrevistar pessoas online, as pessoas estão com um pouco mais de acessibilidade também. Então, porque às vezes o livro é ótimo, mas um erro que você bota de informação ali desvalida o livro todo. Então há de se ter cuidado. Vou dar um exemplo bem besta, tá. Eu tinha um livro que tinha uma personagem que ela era, cozinheira. E eu citei algumas vezes no livro sobre a unha vermelha dela. Ah, porque ela pegou o copo, e eu citei em algum momento a unha vermelha. E aí uma conhecida minha que era dessa parte, que na verdade ela era da vigilância sanitária, ela falou: "Cozinheiro não pode ter unha pintada". E Uau! eu falei: "Uau, eu não sabia, nunca imaginei isso, né". Olha essa informação, né, Nunca imaginei. em alguma hora vai chegar em alguém que E aí a vai pessoa olhar e fala: vai "Opa, isso questionar, aqui tá sim. errado, né". Depois eu posso ter desculpa: "Não, ela trabalhava de luva", mas em geral são pequenos detalhes que fazem o teu livro ficar credível, principalmente se você trabalha com livro de época, livro histórico, livro de pesquisa. Independente de qualquer coisa, há de se ter ali algum cuidado com isso também. E o outro conselho, né, mais um, mas eu não vou me estender mais muito, é ler livros do mesmo gênero que você pretende publicar, para se inspirar e não plagiar, ok? Inspirar eu leio, gosto, me sinto bem, sei quais as emoções ou reflexões ou pensamentos que eu quero transmitir. Poxa, esse autor faz isso de maneira muito boa, como é que eu posso fazer isso no meu livro? Né? Isso é se inspirar não é plagiar, né? E escreva mesmo, sabe, gente? Porque em época de IA tem muita gente delegando o grande prazer da escrita
para a IA e nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Você é você e suas ideias são você. Eu não quero ler IA, eu quero ler você, né? Então, assim, acho que muito em breve. Geralmente escreve em IA a pessoa que está pouco comprometida, né? Com aquele processo e com uma carreira, enfim. Eu E tava... hoje a gente está a gente nós estamos tão habituados muitas vezes a usar a IA, até no meio de trabalho, né? Para consultar a IA, facilmente a É. gente consegue perceber, Uhum. identificar quando aquilo tem É. verdade, quando aquilo tem realmente ali uma história e quando aquilo é robótico, É. é notório. Isso eu acho muito interessante, eu acho até bonito, né? A gente que conversa muito com os autores diariamente, percebeu como os autores até se ofendem, né, quando a IA é utilizada em alguma coisa ali para É. literatura, né, porque realmente eles prezam por essa questão do conteúdo da arte, né, da escrita. Então, um bom autor, um autor que realmente tem esse dom, né, que tem esse gosto, normalmente não vai recorrer a essa Não, ferramenta, né. não vai, não vai. Mas já é ridículo, porque sabemos que, pelo menos no Brasil, a síndrome de vira-lata é muito grande. As pessoas continuam achando que tudo que vem de fora é melhor. E uma coisa que eu admiro, por exemplo, em Portugal, você entra numa livraria e logo de cara você vê livros de autores portugueses. Literatura portuguesa. Literatura portuguesa. E lá no final você vê literatura estrangeira, né? A maioria dos países que eu viajei é assim. E o Brasil não, né? Ele bota tudo que é estrangeiro na frente, bota ali youtuber, influencer, e lá no final, literatura brasileira, estamos aqui para mudar esse quadro. Né? E já tem mudado, graças a autores muito inteligentes, escritores muito inteligentes que estão fazendo um bom trabalho na internet e estão ganhando visibilidade. Então a gente já vê cada vez mais os autores brasileiros se destacando. E isso, para mim, que estou há muitos anos nesse, é maravilhoso de ver. E é muito bom trabalhar Maravilhoso. exatamente com essa. A gente acaba tendo a oportunidade de trabalhar até essa autoestima, né, do autor. A gente que conversa diariamente com os autores, é lindo ver como eles se estimulam quando percebem o valor da sua literatura, o valor da sua escrita, e muitas vezes eles precisam só realmente desse estímulo, Sim. né, para mostrar a tua literatura é boa. Porque quando É. a gente aprova, né, É. um livro e a gente vai conversar com o autor, a gente vai explicar para ele por que foi aprovado. Isso Exatamente. estimula, né, e trabalha a autoestima. Então, Bom. qual é o segredo, Carol? Se alguém quiser mandar um livro aqui para a Asa da Literatura ou para qualquer outra editora, porque isso que a gente vai falar aqui Sim. é universal, o que uma editora procura para ela investir no autor? Tá, então assim, eu vou tentar tratar aqui de forma mais generalista, pensando numa editora, né, como um todo. Dificilmente, né? Geralmente, assim, talvez a minha resposta se incline mais um pouquinho para a nossa realidade, porque é aquilo que a gente vive diariamente. Mas quando um autor envia um livro, a gente precisa ler e observar aquela literatura, aquilo que ele escreveu. Então, de início, assim, de cara, eu já falaria que era a qualidade da escrita, né? A qualidade daquele texto. E quando eu falo em qualidade, muitos autores ficam até perguntando: ai, quantas páginas eu preciso que o meu livro tenha? Quantos caracteres eu preciso escrever? Se prendem, né? Se prendem muito a se o livro vai ficar muito robusto, se vai ficar muito pequeno. A gente não está tratando sobre isso. Você consegue passar uma mensagem, uma boa mensagem, seja com um texto pequeno, com poucas páginas, ou seja com muitas páginas, a depender do gênero literário. Então, eu acho que a preocupação ali inicial teria que ser mesmo a qualidade. E quando eu falo qualidade, eu repito, né? Não só estou falando aqui de textos grandes ou textos pequenos, nem eu estou falando mesmo ali daquilo que você vai desenvolver. Um livro uma escrita bem desenvolvida, uma escrita que chame a atenção, que tenha ali um começo, um meio e um fim, porque às vezes você percebe que os autores jogam ali as palavras, se perdem um pouco, e você está ali no meio da leitura, da avaliação, e se pergunta: opa, e essa história já acabou? E cadê aqui, né, o final? Será que tem continuidade? Sim. Então, assim, eu acho que uma boa qualidade, eu não estou falando aqui de uma escrita perfeita, não estou falando de uma gramática perfeita, até porque uma boa editora vai auxiliar o autor nesse processo de correção, de revisão, enfim. Mas eu estou falando de qualidade literária, né? De uma escrita bem elaborada. A depender do gênero literário, realmente, a história ela precisa ter uma robustez ali, ela precisa ter um bom desenvolvimento, né? A gente recebe, por exemplo, livros de poesias que são poesias maravilhosas, lindíssimas, que com 15 páginas o autor consegue passar a mensagem dele.
né? E o livro fica lindo, fica profundo, e enfim, né? Já tem livros, por exemplo, de fantasias, livros de ficção, geralmente pede um pouco É, mais de história, né? Então tem que prender, tem né? que prender, tem que ter um desenvolvimento, então às vezes são livros um pouco maiores. Então eu sempre diria ali você se preocupar com a qualidade da história, né? E vamos, enfim. Depois que você tem ali, né, consegue se sentir seguro com a qualidade da tua história, aquela dica que você deu, né? Pede para alguém conferir, pede para alguém te dar uma opinião, para alguém te dar um feedback, e aí você vai lá, refaz e ajusta. Passado essa informação, eu diria que ali até mesmo o currículo do autor. Aqui a gente tem um costume, talvez em outras boas editoras, né, eles também têm esse costume de conversar com o autor. Por que que a gente conversa com o autor? Porque muitas vezes quando o autor envia o original, Lícia, ele não se apresenta, ou ele não tem a oportunidade de se apresentar como ele, né, como ele deveria. Então a gente recebe ali o original, o nomezinho do autor, uma frasezinha sobre aquilo que ele escreveu, e a gente fica, realmente a gente tem essa necessidade de conhecer o autor. Por quê? Porque o currículo do autor, a biografia do autor incorpora e enriquece muito o livro. E é importante o autor se identificar com a obra, a depender do que ele escreveu. Por exemplo, vamos falar aqui de um livro que a gente tem trabalhado aqui, inclusive recentemente, é um livro que fala sobre essa educação socioemocional para adultos, né? O autora, e eu conversando com essa autora que é uma psicóloga, que tem uma carreira dedicada à pesquisa, né, sobre essa questão mesmo das emoções, dos sentimentos, e que trabalha com um público voltado para isso, ela tem que transformar isso em um currículo, né? Ela tem que transformar isso em uma apresentação para validar aquele conteúdo. Então, o currículo do autor é importante. O leitor precisa perceber que aquele livro foi escrito por uma pessoa que tem uma autoridade. Eu estou falando aqui, dando um exemplo de um livro mais técnico, mais profissional, mas assim também, às vezes, um livro até de ficção, né? Às vezes aquele leitor ávido, que já tem aquele histórico no mundo da literatura, ou que já tem ali algum outro livro escrito, e ele vai se identificar de alguma forma, ele consegue. E isso que você tá falando é muito legal, porque assim, especialmente quando a gente tá falando de novo autor, porque quando você tá comprando um autor que já é best-seller, ninguém mais precisa falar sobre ele. Sim, sim. Mas tu é novo, a gente tem que te apresentar muito bem para o cliente, né? E muitas vezes eu vejo autores, às vezes, que estão em início de carreira, que são de ficção, como você estava falando aí, e ele não tem ainda tanta bagagem, mas o que que ele faz? Ele fala, apaixonado pelas obras do autor tal, se inspirou, e aí você já sabe que ele tem a mesma pegada. Então, o autor que gosta daquele outro autor fala, ok, se ele gosta, vamos ver aqui o que que ele tem para me apresentar. Às vezes, um outro autor de inspiração Ele faz pode estar parte da tua referência. faz referência a um livro, faz referência a um autor, e facilmente aquela pessoa vai entender qual é a linguagem que ele utiliza, né? Enfim, realmente qual é a inclinação daquela escrita dele. Então, eu diria isso, né? E também falaria da viabilidade do tema, né? Até porque o livro escrito agora, em 2025, no próximo ano, ou seja, ele precisa conversar com o leitor de hoje, ele precisa ter uma linguagem adequada para aquele leitor, né? Para aquele público do agora. Então, assim, muitas pessoas escrevem super bem, desenvolvem histórias assim maravilhosas, mas muitas vezes utilizam uma linguagem lá Sim, antiga, sim. e que a gente sabe que, como você falou, as coisas mudam muito rápido, né? Os assuntos de interesse das pessoas mudam de forma muito rápida. Então a gente precisa, o autor ele precisa estar atento, né? Ter essa sensibilidade de perceber o que que as pessoas querem, né? Como que as pessoas se comunicam hoje, né? Qual é a linguagem do outro? Até porque a gente fala sempre, né? A gente usa sempre esse exemplo aqui nas nossas reuniões de equipe. A escrita ela é um legado. É, A escrita ela é um registro histórico, né? A gente faz aqui, por exemplo, no processo do depósito legal, não sei se vocês conhecem, quem está nos ouvindo entende, né, o que isso significa, que é exatamente enviar ali o exemplar do livro para a Biblioteca Nacional, para deixar ali naquele acervo histórico, e a gente acha isso incrível, é um encanto. Por quê? Pessoas que vão te ler ou que vão ter acesso à tua literatura daqui, sei lá, 50 anos, elas vão perceber como que aquele autor se comunicava em 2025, né? Qual era a linguagem que ele utilizava, que era valor para ele, que era né? valor, qual era o tema que as pessoas falavam, né? Como que as pessoas se preocupações. comportavam, exatamente. E o livro ele expressa muito isso. O livro expressa muito o tempo em que nós estamos vivendo. Sim. Então, assim, é tanto que os temas que a gente recebe hoje, a gente percebe, poxa,
temas que os autores se preocupam em escrever que talvez 10 anos atrás Não ninguém falaria, nem falaria. nem Nos infantis a falaria. gente vê muito isso, né? Exatamente. Então a gente percebe que isso é importante também. O autor precisa estar atento a essa questão. Você citou, por exemplo, o caso da pandemia. Por que escrever e desenvolver algo sobre uma pandemia ou sobre um assunto, sei lá, que já passou agora? É. Né, para o leitor de hoje. Então é importante ter também essa sensibilidade. Eu É. acredito que são essas preocupações. Sim, é isso mesmo. E ainda emendando, né, você estava falando aí, eu estava me pensando aqui um pouco sobre a literatura infantil, que é uma coisa incrível, né? Eu estava conversando hoje com uma pessoa, não minto, desculpa, ontem, com uma pessoa, um distribuidor de livros, e ele estava falando como editoras que não trabalhavam o infantil estão passando a trabalhar, que virou um boom. Que bom. Que bom. A gente já tem um selo já com bastante tempo de casa, que é o selo Azinha. Hoje, ele representa aí 70% das vendas, é muita coisa. Porque o Azinha, né, o livro infantil, ele tem uma coisa muito legal. Aquela síndrome de vira-lata que a gente falou agora há pouco aqui, ela não existe para livro infantil. O pai, a mãe, o professor, ele quer saber do tema. O tema é bom? Ele vai me ajudar? Ele é bom para essa criança? E muito pelo contrário, muitas vezes, quando a gente está falando de educação, eles gostam que o autor seja nacional. Porque a gente pode deslocar o autor, levar ali para fazer uma entrevista e tudo mais, ou para dar uma palestra na escola. Então, o cenário é outro, né? E quando a gente descobriu isso, a gente muito rapidamente se moveu nessa direção. Hoje a gente tem, né, mais de 1.500 escolas cadastradas aqui, e isso é muito legal. Para você, né, quais são assim os pontos importantes para um livro infantil ter sucesso? Falo isso porque eu tenho certeza que muitos dos escritores que vão vir aqui também são de infantil, são de infanto-juvenil. A gente já é uma referência no mercado sobre Sim. isso, né? Então eu queria que você dissesse um pouquinho, para quem tem vontade, às vezes a pessoa só escreveu um livro adulto, mas ela tem. Agora você realmente fisgou meu coração, porque eu sou apaixonada no Azinho. Sou apaixonada no Azinho. Esse seu modelo fala muito. Se me deixar aqui, eu falo por 1 hora, aí vão dizer, corta, corta. Mas pronto, então, a gente trabalha, né, aqui como você falou, o Azinha, ele alcança aqui uma boa parte, né, aqui da equipe, do nosso trabalho, da nossa... E a gente é apaixonado, assim, e eu acho que a gente conseguiu, sabe, Lícia, que com o selo Azinha, ter um foco muito assertivo. Eu acho que a palavra é essa. Nós temos sido muito assertivos e eu acho que é isso que me deixa tão feliz. Porque, como eu lido com os autores, é difícil assim eu não me inclinar para a alegria. Assim, eu percebo a alegria dos nossos autores quando eles percebem o nosso foco, quando eles percebem ali a nossa atuação. Então, eu já começaria falando de algo que se repete muito aqui, porque quando a gente avalia um livro infantil, geralmente a gente persegue primeiramente a temática. Por quê? A gente tem muita preocupação de ter aqui no nosso selo editorial livros relevantes. Nós temos a preocupação de ter livros que incentive ali um diálogo, incentive uma reflexão, que tenha uma mensagem boa para que seja uma ferramenta, né? Eu sempre digo, olha, a literatura infantil foi-se o tempo. Eu acho que a literatura infantil era apenas uma ferramenta de entretenimento. Sim. Né? Ela pode ser, o entretenimento tem o seu valor, muito melhor estar ali se entretendo com uma leitura, com um livro, do que qualquer outra coisa. Mas ele vai além disso. A literatura infantil ela é uma ferramenta de apoio, ela é uma ferramenta de socorro, muitas vezes, para o adulto, porque o livro ele auxilia o pai, a mãe, o educador, auxilia o psicólogo a lidar com algumas questões da criança que muitas vezes você não consegue de outra forma, porque o livro ele é lúdico, porque o livro explora o imaginativo, porque o livro vai trabalhar temas profundos, né? A gente tem livros aqui que falam, eu estava conversando com uma autora e nós estávamos ambas emocionadas com o tema, porque o livro falava sobre luto, mas o livro era lindo, o livro era lúdico, muito bem ilustrado, sabe? E passava uma mensagem de forma leve, passava a mensagem de forma educativa, mas não deixava de passar a mensagem. Sim, sim, sim. Então, assim, eu acho que o livro ele precisa ser relevante para pais, educadores e profissionais que usam a literatura como uma ferramenta de trabalho. Sim. E a gente consegue fazer isso com a criança se divertindo, né? Com boas histórias, né? Exatamente. Então, assim, eu diria também que, além disso, o livro precisa falar a linguagem daquela criança e a gente classifica também a faixa etária. Como nós trabalhamos muito com escolas, projetos do governo, a gente tem muito essa preocupação de
classificar aquele livro por faixa etária. Então, tem livros que têm uma leitura mais robusta, Sim. que tem uma leitura com uma linguagem para aquela criança que já é alfabetizada, para aquela criança que já está numa série ali mais um pouco avançada, mas nós temos livros com linguagem mais simples. Nós temos livros que, que proporcionam uma leitura mais, como que eu posso dizer, acho que mais passiva, né? Quando o adulto lê para a criança. Então, precisa ser uma leitura mais curta, né? Um livro mais ilustrado do que, com mais imagem do que texto. Então, a gente auxilia o autor nessa construção. E depois que o livro está pronto, a gente foca ali naquela faixa etária. Então, assim, ele precisa estar com a linguagem adequada. Então, se eu quero escrever um livro para uma criança que está sendo, por exemplo, alfabetizada, que não sabe ler, eu preciso entender qual é a linguagem que eu vou usar. Sim. Eu preciso perceber que eu tenho que caprichar ali naqueles elementos que vai explorar o imaginativo. Até a própria escolha das palavras, né? Porque as crianças não. Muitas vezes ainda tem um vocabulário mais limitado. A pessoa que aí acha até legal desafiar um pouquinho a criança, as palavras, mas tem gente que vai lá e bota aquelas palavras Mais difíceis. muito difíceis, e aí você, peraí. Que vai encrencar até o pai. A criança desestimula, às vezes. Meu filho tem 5 anos, às vezes eu vou ler e a cada frase que eu falo, mas o que é isso? Pra que serve isso? Eu nunca ouvi falar disso. Aí não flui, né? A leitura não flui, porque ele está sendo interrompido por dúvidas de uma palavra. E a gente precisa ter esse cuidado. Ter esse cuidado porque senão desestimula também, né? A criança deixa de ter atenção com aquela mensagem. Então, se o livro é para passar uma mensagem, que essa mensagem seja passada através dessa linguagem também, né? E a gente está falando também sobre as ilustrações, né? O livro ele precisa ser muito bem ilustrado. Livro infantil precisa Não tem ter uma como. ilustração caprichada. Não tem como. A gente se preocupa muito com isso, né? Porque a criança, ela é muito lúdica. Ela não vai, por exemplo, pegar um livro que vai ter só palavras, ela quer ver, né? Repito, mais um exemplo aqui do meu filho. Sempre que eu tô lendo, ele precisa estar olhando. Cadê isso que você falou? Onde que está isso que você falou? Ele quer ver ali algo que remeta aquela mensagem. Então, acho que a gente também tem porque essa capacidade construtiva de imagens, ela vai se dando conforme o leitor vai crescendo, né? E aí a gente vai diminuindo as imagens do livro, não é isso, Carol? Exatamente. Hoje, por exemplo, a minha filha, eu tenho uma filha de 10, ela já lê um livro sem imagem. E aí eu já acho que é mais saudável para ela. Olha, vai lá, te desafia. E ela fica, mas eu queria. Vai pensar, vai imaginar ser. Então, cada idade ali pede alguma coisa. E eu também diria que uma coisa que a gente vê muito nos livros, né? A questão da identificação com os personagens. O livro precisa ter personagens que a criança consiga se enxergar aí, né? simpatizar, né? E se enxergar, se identificar. Então, as crianças, por exemplo, né, gostam muito de elementos ali da natureza, de animais, dos bichinhos, ou elementos até mesmo que não são, né, como a gente costuma, não são seres vivos, mas que a gente consegue transformar ali em algo interativo. E é preciso ter esse cuidado, né? O livro ele precisa ter algum personagem ali que a criança remeter. E muitas vezes a criança não vai nem chamar o livro pelo título, ela vai chamar o livro pelo personagem. É verdade. Quero o livro, sei lá, do tigrinho, o livro da bola, né? Porque ela vai gravar ali alguma coisa. Ela não vai entender o título, ela vai realmente lembrar do título. E acho que finalizaria aí essa questão que você falou, acho que a escolha da editora é muito importante. Eu sempre falo assim, depende muito do objetivo do autor, sabe, Alicia? Sim. A gente tem autor que tem o objetivo de produzir e publicar. Porque se o autor fala para mim, eu quero produzir e publicar, eu preciso ser transparente com ele de falar, ok, então você não precisa de uma editora. Agora, se o objetivo é alcançar, se o objetivo é ser querido, se o objetivo é fazer com que o seu livro chegue de fato na mão do leitor, aí você precisa de uma boa editora. Se uma editora que tenha essa visão, sabe? Que tenha esse foco. Porque existe a prestadora de serviço editorial e tá tudo bem. E existe a editora. O trabalho da editora ele é bem mais amplo, né? A editora ela vai levar o livro onde o braço do autor não Ela tem muito mais oportunidade, né? Ela já tem né, clientes fixos de compra, ela já tem as escolas, ela se movimenta. Lá o produto é o livro. Exato. Então faz muita diferença, né? Faz muita diferença. A editora, por exemplo, a gente conversa muito sobre isso, que a editora é a primeira a ter interesse de vender o livro. Exato. Né? Ela não quer só produzir e publicar, ela quer vender, porque é de interesse dela vender. Ela quer que o livro chegue, ela quer que o livro venda. Então a gente tem que ter essa preocupação e a gente tem que sinalizar isso para o autor, para que ele possa avaliar as intenções dele. Porque aqui, por exemplo, a gente tem essa preocupação. Olha, a gente foca em vendas coletivas, nós queremos que os nossos livros contribuam com o desenvolvimento da criança e com a educação. E como é que a gente faz isso?
abordando escolas, Sim, parceiros, visitando sim. feiras literárias, feiras escolares. Então, como nós temos mais essa visão focada no alcance, nós vamos buscar boas oportunidades para os livros. E não é só isso, assim, a gente é um trabalho que é de médio, às vezes, a longo prazo. Por quê? Quando você pega um livro infantil, a gente já sabe que o foco são escolas, secretarias do Estado, a gente apresenta o livro e geralmente eles têm uma época do ano ali que eles fazem aquela análise e eles vão escolher os livros que eles vão adotar no próximo ano. Então tem que ser um trabalho muito bem segmentado e o autor tem que ter essa paciência. A gente até orienta bastante Sim, isso é aqui. verdade. Às vezes alguns entram e têm felicidade, né? Porque tem também compras espontâneas durante o ano todo e já vi aqui casos, assim, incríveis, assim, né, que a gente tem toda a felicidade, às vezes o autor mal lançou, vende ali 600, 1000, já vi 10.000 livros, e aí é muito legal quando a gente tem essa oportunidade, mas na maioria do tempo, principalmente para o seu novo autor, a gente tem que construir a carreira dele, tem que construir a presença dele no mercado editorial, aquilo demora mais um pouquinho, mas aí faz muita diferença você ter editora, né, Exatamente. porque tem muitas portas abertas que você não tem, essa que é a verdade, não isentando o autor do papel dele de autodivulgação, né? De divulgação do seu próprio trabalho, porque a gente também vê muito autor preguiçoso, né? Às vezes a gente vai no perfil do autor e não tem nenhuma foto do livro dele, não tem nenhum lugar no bio dele, nem nada. Ok, nem todo mundo é obrigado a ser marketeer, né? Mas Sim. pelo menos trazer ali alguma comunicação a respeito daquele livro faz diferença. Não vou dizer para você que não faz diferença, E faz também uma diferença. coisa muito importante, eu acho que nós, assim, enquanto editora, nós temos esse compromisso de sinalizar ao autor como que o mercado editorial funciona hoje. Exato. Quais são as boas oportunidades para hoje, porque o autor ele romantiza Romantiza muito muito. a ideia, né? Ele tem ali aquele sonho, aquela fantasia, e tá tudo certo, mas aí a editora entra e coloca o pé dele no chão e apresenta um cenário de E fala assim, ó, é possibilidades, né? assim, assim, assim que vai funcionar, o caminho é esse, é árduo, mas nós estamos juntos. Vamos junto ou não vamos? Porque também não nos interessa ter autor de curto prazo, né? Isso. Autor que você vai começar a trabalhar o livro dele e o cara ali morre na praia, não tem mais interesse, aí você consegue uma oportunidade, não posso ir, não posso fazer. A ideia é que tenha comprometimento de ambas as partes. Exato. E assim, a gente tem muitas pensamos muito fora da caixa, né, a gente quer levar o livro em diversos ambientes. E eu Isso. falo muito isso pro autor: "Olha, a gente não pensa muito aqui só ali, ai, vamos colocar o livro na livraria, Só na livraria e marketplace, o pessoal fica rondando ali. livraria marketplace, livraria marketplace". Olha, E eu vou gente dizer, que moinho aquilo. Vocês sabem que é muito interessante, porque muitos livros que vendem muito mais até do que estão nas listas, porque essas listas que vocês veem por aí na internet, elas são baseadas em vendas de marketplaces e livrarias. Só que tem muito livro que circula fora da livraria, especialmente quando são vendidos para escolas, programas do governo. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, o cara que mais vendia no país era o Malafaia. Era o cara que mais vendia livros, só que ele não passa pela livraria, porque ele vendia direto lá pelos canais deles, para o público dele direto, e aquilo não passa pela lista, mas o cara vendia, né? Já pegou aí uns mais recentes, mais modernos, Café com Deus Pai, já fiz ali um esquema diferente, bacana, né? Mas é isso, E assim. como a gente trabalha muito com tema, né, o tema ele te leva para o teu público. E Sim. muitas vezes o teu público não tá ali na livraria, tipo, que te buscando na prateleirinha ali, né. Se você gostou, Duas old school, né, que a gente não entende nem muito a não, linguagem. não, gente, olha, só isso aqui já é uma modernidade para mim, né? Eu gosto de estar ali na minha salinha, envolvida com os livros, outro patamar. Mas que bom que a gente tem agora esse canal de comunicação. A ideia é educar, a ideia é trazer o papo, né? Se você gosta de falar de livro, a gente vai trazer tantos autores incríveis aqui para vocês conhecerem, com assuntos mais diversos. Então, assim, não importa o livro que você goste, vai passar um autor aqui que vai ser do seu interesse. Então, acompanhe o nosso canal, né? Quando fizer sentido para você, quando fizer sentido para alguém que você gosta, de repente alguém que você gosta que quer escrever, alguém que você gosta que gosta de literatura, Ouvir, não é? que precisa ouvir, passa adiante. A gente agradece imensamente. Tudo vai ser feito com muito carinho e investimento de tempo, não é? Investimento de tempo, de recursos, de qualidade, mas porque a gente queria mesmo fazer isso. A gente quer criar um canal mais estreito com o pessoal que acompanha há 13 anos a editora Ases da Literatura. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, foi um Né? prazer, foi ótimo. Foi um prazer. Se vocês quiserem dar ideias, está aqui os nossos comentários para vocês. E sejam todos muito bem-vindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.